Estou aqui com esse expert em fundos imobiliários. Obrigado pelo convite, Thiago. Jacinto, lá do Funds Explorer. Ele tem uma newsletter gratuita. Se inscreve aqui embaixo, demora menos de 10 segundos, a gente deixou um link na descrição. Jacinto, Diga. fala pra mim, BCFF, o que está acontecendo? Anunciou a 8ª emissão de cotas, Thiago. 8ª? No dia 19 de agosto, né, nessa semana. O que acontece? O mercado, pessoal, ele está muito líquido, ou seja, assim, está muito propício para a emissão de cotas, né? Você tem uma baixa da taxa Selic, uma expectativa de terminar o ano em 5%. Isso faz com que o mercado fique eufórico e pesquise, vamos dizer assim, ativos de um pouco mais risco. Por exemplo, os fundos imobiliários no caso, né? E é um momento muito propício para emissões. Então o fundo está fazendo a 8ª emissão de cotas, uma oferta ICVM 400, ou seja, para o público em geral, investidores institucionais e não institucionais, por exemplo, você, né? E ele vai emitir mais cotas, tá? Para captar um montante de até 300 milhões de reais. Ou seja, é importante. O quanto que tem o PL do fundo hoje? O PL do fundo eu não lembro de cabeça, mas, por exemplo, ele vai ser realmente, conseguir captar 300 milhões de reais, vai ser um aumento considerável, Thiago. Eu acho que é de uns 50%, se não me engano. Vai ser um aumento considerável. 300 milhões é muito dinheiro. E tem onde alocar esse dinheiro? Eles vão entrar em emissão dos outros, é emissão para financiar outras emissões. Perfeito. Tem sim, Thiago, porque é o seguinte, um fundo de fundos, pessoal, ele pode entrar, por exemplo, numa emissão 476, que você, por exemplo, pode não ter acesso, porque é só para investidores profissionais. Então, como o fundo é uma instituição, é uma empresa, ele participa dessas emissões 476, né? ICVM 476. Então, você, investidor, pode participar indiretamente dessas emissões. Essa é uma vantagem que eu, Jacinto, vejo nos fundos de fundos, Thiago. E como é que é o histórico do BCFF? Quais são as principais posições dele hoje? As posições do BCFF, lajes corporativas, eles estavam até a última vez que eu vi bastante alocados em lajes corporativas e também, por exemplo, fundos que o próprio BTG administra também, né? A cota, Thiago, vai sair o preço de R$ 85,00, tá? O fator de proporção é de perto de 42%. Né? Isso quer dizer o seguinte, você pode exercer o seu direito de preferência na proporção de 42% de sua posição. Ah, tá. Então, se você tem 100, 42 cotas, é isso? Perfeito. Então, beleza. Então, vai aumentar 42% o fundo, é isso? Basicamente, obviamente, se atingir o montante. No limite. No limite, sim. Sempre a gente fala no limite. Porque é o seguinte, pessoal, as ofertas, elas têm quantidades mínimas também, né? Vamos supor, no máximo é 300 milhões, né? Até 300 milhões. Só que é o seguinte, o mínimo, vamos supor que seja, sei lá, 100 milhões. Só que não atingiu 100 milhões. Então, a oferta ela pode ser cancelada. Tá? Então você tem um mínimo para atingir e até o máximo, tá? Que a gente sempre fala do máximo porque é sempre o objetivo final da emissão do fundo, Thiago. Eu vou te fazer uma pergunta, Jacinto. Você gosta de Fund of Funds? Fund of Funds eu acho interessante no momento, mas por que no momento? Porque como o mercado está subindo muito, o gestor do fundo de fundos ele gira a carteira, ou seja, ele compra e vende as cotas. E com esse ganho de capital ele distribui para os cotistas, tá? Muita gente não gosta de fundos porque é o seguinte, existe uma dupla camada de taxas de administração, dupla camada, ou seja, o fundo tem uma taxa de administração e os fundos que ele investe também tem, então você tem uma dupla camada de taxa de administração aí. Em segundo lugar, Thiago, o cotista, ele não escolhe os fundos que o fundo tem, né? Ele não escolhe, quem escolhe é o gestor. Essas são duas desvantagens que eu vejo. E a terceira desvantagem é que paga imposto de renda na negociação de cotas, hein? Paga até que é 20%, não pode esquecer. Eu, particularmente, não gosto muito de Fund of Funds, por conta dessas desvantagens, né, que você citou. Os gestores, eu acho que tem gente boa, o problema é que é muito capital e difícil de movimentar. Botar 300 milhões na mão do melhor gestor do Brasil, cara, é botar um transatlântico numa piscina. Não dá para, você pode botar o melhor piloto de transatlântico, piloto, comandante, não sei como é que se fala, e é muito dinheiro para pouca liquidez. É muito difícil criar alfa, na minha opinião, com esse volume de dinheiro, né? Criar alfa significa ter um retorno acima da média. Sim. E você está pagando alguém para ter um retorno acima da média. Então, como é muito dinheiro, na minha opinião, Fund of Funds só valem a pena quando tem um baita desconto em relação ao valor dos ativos. Essa é a minha opinião.
Eu entendo que tem gente muito capacitada como você, que não necessariamente concorda comigo, mas é bom mostrar para o público aqui opiniões não necessariamente sempre iguais. Exatamente. Uma coisa que você pontuou, Thiago, o preço sobre valor patrimonial de fundos e fundos realmente, para valer a pena, deve estar menor do que 1, porque é o seguinte, porque assim você consegue adquirir a cota com desconto em relação ao patrimônio. Afinal de contas, o patrimônio são os próprios fundos imobiliários. Exato. Então é isso, pessoal. Obrigado, Jacinto. Eu agradeço, Thiago. Foi um prazer estar aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí e se inscreve no canal e nos vemos nos próximos vídeos. E se você ainda não se inscreveu na newsletter do Jacinto, se inscreve na newsletter gratuita do Jacinto. E vamos também colocar a do Baroni lá, cara. Por que não? Tem a do Baroni também, que ele manda toda quinta-feira lá, o Fickpedia. Muito bom. Você leu o Fickpedia? Eu leio alguns artigos do Baroni, sim. Muito bom. Então, ó, se inscreve na newsletter do Baroni, se inscreve na newsletter aqui do Jacinto e com elas você vai estar mais do que preparado para entender tudo da indústria de fundos imobiliários. Nos vemos nos próximos vídeos.